E aí, pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje, conforme combinado com vocês, a gente vai ter então essa videoaula, tá? Vai ser aqui a nossa terceira aula, né? Nossa aula 3 da nossa unidade curricular de prototipagem de projetos, certo? Nossa última aula online, né? E vai ser aqui, né, uma preparação aí pro que vocês vão encontrar lá na imersão de vocês no sábado, tá? Lembrando sempre, né? As imersões são sempre planejadas para vocês, né? Por mim e pelos professores, com bastante carinho, tá, pessoal? E sempre pensando na prática, dentro desses conteúdos teóricos, dessas ideias que a gente estudou, sempre a imersão é pensada na prática, tá? Então, vocês já estão aí no terceiro semestre, então vocês já sabem, mas lá na imersão não é o momento de rever os conceitos, não é o momento de ter uma aula teórica, né? É o momento de vocês realmente praticarem, tá? E essa continua sendo a ideia, então, para que vocês pratiquem lá, é legal a gente ter, né, essa aula nesse caso aqui em formato de vídeo, para que vocês estejam cientes ali de tudo que vocês vão fazer, encontrar lá no sábado. E, né, se possível, se vocês tiverem um tempinho, já dá até para ir fazendo aí alguma preparação até sábado, beleza? É a nossa última aula online, né? No sábado vai ser aí a última imersão de vocês. E vamos que vamos então, beleza? O que eu pensei para a gente fazer hoje aqui nessa aula, pessoal? Tem aqui, né, a pauta que eu sempre apresento para vocês, né? A gente fazer uma pequena recapitulação, tá, pessoal? Eu acho importante sempre no momento dessa aula online aqui, como essa de agora, a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu, tá? Porque a unidade curricular ela é montada a partir de uma sequência lógica, né? Então, para vocês realmente compreenderem tudo aqui o que a gente vai conversar hoje, é interessante pegar lá, né, resgatar, recapitular os assuntos, né, os temas que a gente tratou nas aulas 1 e 2, tá? Depois que a gente vai fazer, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre inovação, tá? É uma parte importante lá do nosso material, é importante que vocês estudem isso aqui em prototipagem. Eu tenho certeza que vocês já viram um pouquinho sobre inovação lá em criatividade e ideação, e depois em modelagem de projetos também, né? Mas é importante que a gente volte aqui também um pouco sobre esse tema, né? A partir de outras ali, perspectivas, para que a gente consiga conversar sobre a ideia central da inovação, que é o que a gente quer passar para vocês aqui no curso técnico, tá? Que é o seguinte: não precisa ser um grande gênio, uma grande mente criadora para a gente fazer inovação, tá, pessoal? A inovação ela pode também se dar no nosso cotidiano, na nossa empresa, no nosso serviço enquanto autônomo, na sua atuação aí como supervisor, enfim, qualquer atuação que você tenha aí no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, dá para a gente pensar em inovação, tá? E eu vou trazer para vocês aqui algumas ideias para que a gente consiga pensar dessa forma, né? Pensar no que é possível fazer dentro do nosso ambiente, do nosso contexto. Tranquilo? Depois, pessoal, a gente vai falar sobre apresentação em pitch, né? Que é algo que vocês vão fazer, né, na imersão de sábado. Então é interessante aqui apresentar para vocês essa ideia, né? O que é a ideia da apresentação em pitch. Ela não é uma apresentação normal, né? Tenho certeza que todos vocês aí já apresentaram, né, alguma coisa aí para o chefe de vocês, ou para professor na época da escola, ou se alguém já fez faculdade e apresentou trabalho, né? Mas a apresentação em pitch ela tem uma ideia diferente, né? Ela quer apresentar uma ideia, claro, apresentar uma possível solução aí para um problema, mas de outra forma, né? De uma forma um pouco mais rápida e de uma forma um pouco mais direta, né? Que seja mais para convencer realmente do que efetivamente informar, tá bom? E o protótipo ele participa muito disso, né, pessoal? A gente
convence muito o nosso público, o nosso cliente ou o nosso gestor, nossa gestora, né? Quando a gente vai apresentar uma ideia, a gente conquista muito, a gente persuade muito, né? Convence essa pessoa a partir do protótipo, né? A partir de mostrar algo para ele, algo físico, algo que ele consegue ver, consegue pegar, né? Então, uma parte também bastante importante da nosso C, tem lá no nosso material também, mas a gente vai passar aqui para que vocês fiquem preparados aí para a apresentação que vai ter lá na imersão, tá certo? Na verdade, essa imersão de sábado agora vai ser basicamente focada em apresentação, tá? Apresentação especialmente em pitch, tá? E no final a gente finaliza aqui a nossa aula, a nossa videoaula, falando sobre as atividades avaliativas, tá, pessoal? Vocês têm que estar bem atentos ali. Todas as atividades avaliativas vão ficar para esse fim de semana, né? Então, sábado tem a imersão, onde vocês vão realizar ali a atividade avaliativa presencial, né? E no domingo também vence o prazo da atividade avaliativa EAD, que está lá no nosso ambiente virtual, e também do desafio SAEP, né? Que vocês têm que fazer os dois, né? Não esqueçam disso. Então, eu vou passar com vocês ali no ambiente virtual novamente, mostrar novamente, para que ninguém esqueça, todo mundo faça e todo mundo conquiste aí a aprovação nessa unidade curricular. Beleza? Junto a isso, a gente vai ver também, além das atividades avaliativas, vamos falar sobre a imersão de sábado, né? Alguns detalhes aí que já dá para eu antecipar para vocês e que vocês já podem, se tiverem um tempinho aí, preparando ali alguma coisa, tá bom? Vamos lá, então? Primeira coisa, pessoal, a gente fazer uma pequena recapitulação, né? Aqui eu deixei esse slide aqui da minha apresentação, né? Só para, se algum de vocês que está assistindo agora não esteve nas nossas aulas anteriores, né? Só dizer, né, que eu sou o professor Bruno, né? Atuo na área da gestão aqui no Senai já há muito tempo. E estou com vocês aqui nessa unidade curricular de prototipagem de projetos, tá? E aí, vamos falar um pouco então, pessoal, sobre tudo o que a gente já viu nessa unidade curricular, tá? Vocês vão lembrar que lá na nossa primeira aula a gente viu a questão do empreendedorismo, né? Da ideia do empreendedorismo. E aqui está uma coisa bem importante, pessoal, porque para a gente entender a nossa ideia que a gente quer passar para vocês da inovação, né? Vocês lembram lá que quando a gente conversou sobre empreendedorismo, uma grande característica, né, uma das grandes categorias do empreendedorismo que eu comentei com vocês é o empreendedorismo corporativo, né? Vocês vão lembrar que eu falei, olha, geralmente quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fica muito preso a um tipo de discurso que a galera costuma usar, não, quem que é empreendedor, né? Quem abre empresa, né? Geralmente está muito focado, muito fechado nisso, né? E a gente tentou trabalhar realmente o conceito mais completo, né, de empreendedorismo e falou, inclusive, né, com algum destaque sobre o empreendedorismo corporativo, né, que é o quê? O empreendedorismo que funciona dentro das empresas, tá? As próprias empresas criando ali dentro da sua estrutura, né, dentro da sua construção ali, dos seus departamentos, um espaço para que exista, né, empreendedorismo, que os próprios colaboradores, os próprios funcionários construam esse espaço para pegar problemas e conseguir ter ideias, né, novas ideias ou identificar novas oportunidades de melhoria sobre os problemas da própria empresa, tá? Então é algo importante da gente recapitular aqui, principalmente no momento que a gente for falar de inovação, porque o empreendedorismo corporativo, ele traz essa ideia de que dá para fazer inovação, dá para a gente identificar a oportunidade de melhoria, atuar na elaboração de um projeto, planejar, executar, avaliar um projeto, né? Dá para a gente fazer isso também
dentro da estrutura de uma empresa, com a nossa CLT, ou seja qual foi a nossa atuação, tá bom? Então é algo importante também, porque assim como o empreendedorismo, que às vezes fica uma ideia muito fechada, que é abrir uma empresa, abrir um CNPJ, né? aquela ideia mais fechada, a inovação geralmente ela também traz essa ideia mais fechada, né? Não, para fazer inovação eu preciso ser o Bill Gates, né? O Steve Jobs, enfim. E não, tá? A ideia desse módulo, a ideia dessas unidades curriculares é exatamente essa, pessoal. É passar para vocês que vocês também podem inovar, vocês também podem criar, identificar oportunidades de melhoria e criar, elaborar e executar projetos dentro das empresas, dentro da área da atuação de vocês já, tá? Essa é a grande ideia. Então, por favor, guardem bastante isso, essa ideia central aí dessa unidade curricular, tá bom? Depois, ainda lá na aula 1, a gente viu a questão do protótipo, né? Apresentei para vocês o que é um protótipo, né? O que é um MVP, né? Um mínimo produto viável. Eu não vou passar aqui tudo, né? Novamente, tá, pessoal? Quem achar que eu tô recapitulando aqui alguma coisa que perdeu lá atrás, volta lá, né? Isso aqui tá lá na aula 1. Os tipos de protótipo, né? Para que serve um protótipo, os modelos de protótipo que a gente pensou, né, como os mais fáceis da gente trabalhar, talvez na nossa realidade, né? Vocês vão lembrar, né? O protótipo de papel, o protótipo de impressão 3D, o protótipo digital e o protótipo em modelo de escala, né? São os 4 tipos ali que a gente viu com mais detalhes, que eu acredito que sejam um pouco mais simples aí de serem usados, de serem feitos no nosso cotidiano, tá? Aí vimos também o MVP, né, o mínimo produto viável. Falamos sobre a diferença, né, entre protótipo e MVP, né? O protótipo ele é uma ideia inicial, o MVP ele já é o mínimo produto viável, né? Ou seja, algo que já mostra como efetivamente é esse produto, que já dá para colocar para o público, né, para fazer teste, para receber feedback de como esse produto pode e deve ser recebido aí no mercado, tá? E aí a gente finalizou aí a aula 1, olhando ali para alguns MVPs, né? E finalizamos aí essa parte de protótipo de MVP, tá? E na aula 2, pessoal, o que a gente fez? Vocês vão lembrar, né? A gente dedicou a aula totalmente à questão do Design Thinking, tá? Novamente, né, pessoal, o que é o Design Thinking, né? Uma expressão em inglês, né? Eu cheguei a comentar na aula, eu não gosto muito dessas expressões em inglês, mas aí acaba que às vezes a gente ainda não tem, né, uma tradução exata para o termo, enfim. Mas é o pensamento em forma de design, ou seja, o pensamento em forma de desenho. Um jeito de pensar, uma metodologia de pensamento, né, que tenta tirar um pouco o abstrato, né, que o nosso pensamento, o nosso cérebro não fique só no abstrato, só na ideia, mas que tente criar um desenho, ou seja, algo real daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente está querendo passar, tá? E o Design Thinking, né, vocês vão lembrar também, com certeza, estudiosos que são, né, que ele tem 5 etapas, né? Etapa da imersão, também chamada de empatia, né? Definição do problema, etapa 2. Etapa 3, a ideação. Etapa 4, a prototipação. E a etapa 5, a implementação, né? Então a gente viu na aula 2, passou bem detalhadamente sobre cada uma dessas etapas, né? Verificamos também algumas ferramentas que podem ser usadas em cada uma dessas etapas. Então fomos bem detalhistas ali, né? Quem esteve na aula vai lembrar que a gente pegou ali a primeira etapa e definiu o que é, né? A etapa da imersão, da empatia, e viu as ferramentas, né? Como que a gente precisa fazer uma pesquisa, como que a gente pode fazer uma matriz, CSD, né? O brainstorming para ter ideias, enfim. Depois partimos para a definição do problema, etapa 2, né?
Vimos também algumas ferramentas, né? Análise de causa-raiz, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, o Golden Circle, né? E aí falamos também sobre a ideação, né? Com algumas ferramentas como o Brainstorming e o Crazy 8. E passamos ali pela prototipação e também pela implementação, né? Falamos ali sobre o ciclo PDCA, o 5W2H, né? Todas essas ferramentas da qualidade que vocês estão cansados aí de saber, de ver e também de utilizar, né? Quando a gente se apresentou ali na primeira aula, vários de vocês trouxeram que vocês já têm experiência, né? Na área da qualidade no mercado. Então, são ferramentas aí que vocês já devem ter alguma experiência com elas, né? E depois disso a gente finalizou a aula só olhando ali alguns exemplos, né? Exemplos de empresas, casos reais que usaram o Design Thinking para resolver algum problema, né? Então passamos ali a TOTS, a Natura, a Samsung, a General Electric, a Healthcare, né? A parte da saúde, que criaram aquele aparelho de ressonância magnética infantil, né? Então vimos alguns exemplos ali bem legais para conseguir visualizar, né, exemplos reais aí do uso do Design Thinking para a solução de problemas reais ali das empresas nos mercados, né? E a gente terminou, pessoal, a segunda aula, isso também é algo importante, vendo sobre a plataforma Saga Senai, né? Que é onde vocês vão pegar o problema que vocês vão resolver lá na imersão de sábado, tá? Então, bastante atenção nessa parte, né? Eu posso repassar hoje aqui nessa videoaula também, mas lembrem-se, né, de entrar, já criar um cadastro lá na plataforma, já buscar dar uma olhada lá nos problemas para que vocês não percam talvez tanto tempo escolhendo o problema, né? Selecionando um problema e que vocês possam ter mais tempo lá no sábado, lá na imersão, para realmente cumprir ali, né, todas as etapas do Design Thinking e criar ali uma solução para o problema, beleza? Essas foram, então, pessoal, as nossas duas aulas, tá? Novamente, né? Estamos aqui com 18 minutos já de videoaula. Bruno, por que recapitular isso tudo, né? Porque tudo se conecta, pessoal. O Design Thinking é algo que vocês têm que voltar para ver, porque vocês vão usar na atividade. A ideia de inovação vai entrar junto com a ideia de empreendedorismo, então tudo faz sentido, né? A ideia é que tudo tenha conexão, todas essas ideias, esses conteúdos têm aí alguma conexão entre si, tá? Tá feita então a recapitulação. Eu tinha anotado aqui para ser em 15 minutos, passei um pouquinho, mas tô dentro do tempo ainda, tá? Vamos passar aqui para a segunda parte, pessoal, para falar um pouquinho sobre inovação, tá? Como eu disse para vocês, a gente, lá na nossa primeira aula, a gente conseguiu modificar um pouco, desconstruir um pouco essa ideia de empreendedorismo que às vezes é muito focada no abrir empresa, né? No abrir um CNPJ, no ser seu próprio patrão, enfim, essas coisas que a gente ouve bastante, né? O empreendedorismo ele é muito mais amplo que isso, né, pessoal? Ele é muito mais uma questão de atitude pessoal mesmo do que efetivamente alguma coisa que a gente faz ou que a gente, enfim, tá? E novamente, né, voltando aqui, vocês lembram que a gente viu muito sobre o empreendedorismo corporativo, né? Esse empreendedorismo que é feito muitas vezes dentro das empresas, né? E é bem nessa pegada, é bem com essa ideia que eu quero tratar com vocês do tema da inovação, tá? Vamos passar aqui então. O que é o primeiro passo para a gente entender inovação hoje em dia, tá, pessoal? É a gente entender que existe algo grande acontecendo no nosso tempo, na nossa época, nesse nosso momento, tá? É importante a gente entender que existe algo muito grande acontecendo com essa mudança dos mercados, né? Essa entrada
muito brutal, né, das tecnologias, da, da inteligência artificial também, de todas essas tecnologias que hoje são cotidianas, né? E que às vezes se tornam uma coisa tão comum, né? Todo dia surge uma tecnologia nova e a gente vai, às vezes, se atualizando, às vezes não, né? Mas como que, no geral, isso é muito grande, né? Muito forte e realmente já está sendo, né, reconhecido e chamado, né? Já é um consenso, inclusive, que se trata de uma quarta revolução industrial, né? Vamos voltar um pouquinho lá para a escola agora, né? Nas nossas aulas de história lá né? As revoluções industriais, né? A primeira revolução industrial lá no século XVIII ainda, né? Os anos 1750, 1780 ali, quando é criada ali, né, os primeiros meios de transporte a partir do vapor, né? Aquela coisa toda. Segunda Revolução Industrial, né, aquela lá da Inglaterra, final do século XIX ali, 1840, 50 ali, né, o início da industrialização, mecanização, né, locomotiva, todas aquelas invenções, aquelas grandes coisas que mudam a forma da sociedade viver e de trabalhar, tá, né, principalmente. Então, é algo que está sendo muito colocado dentro da linha histórica, tá, pessoal? A nossa época, ela está dentro da linha histórica como um grande evento, tá? Só continuando, né? Terceira Revolução Industrial, década de 70, 1970, né? Eu quero dizer. Robôs, né? A entrada do computador, né? O computador, ele muda efetivamente todo, né? O cotidiano de uma indústria, de uma empresa, né? Ele entra e ele se torna o protagonista, né? Para qual empresa hoje que você entra, né? Qual organização que você atua ou entra hoje que não tem computador, uma estrutura de rede, enfim, toda focada no computador, né? Como que ele realmente protagoniza, né? Toda a questão do trabalho, toda a dinâmica, o cotidiano realmente do trabalho, da produção, né? E aí, pessoal, a nossa época ali, a partir de 2010, 2011 ali especialmente, né, está sendo reconhecida então como a quarta revolução industrial, né? E a indústria, né, as organizações que produzem coisas, né, nesse nosso mercado, nesse nosso tempo, está sendo chamado da indústria 4.0, né? A indústria 4.0 ela tem ali diversas, né, tipos de tecnologia ou de sistemas que a caracterizam, né? Então, sei lá, vamos lá, computação em nuvem, a questão da impressão 3D, a questão da internet das coisas, a inteligência artificial, integração de sistemas, Big Data, né? Ou seja, essa habilidade, essa competência que a tecnologia tem de coletar grandes volumes de dados, né? Todos esses tipos de tecnologia constroem isso que a gente chama de indústria 4.0 ou de quarta revolução industrial, tá? E por que eu falei isso tudo, né? Porque quando a gente reconhece isso e a gente consegue analisar o que está acontecendo na nossa época com uma visão histórica, né? A gente vê que, como diz ali no slide, né? Algo grande está acontecendo e quando algo grande acontece, o mercado, as empresas, as organizações e nós, trabalhadores, nós precisamos nos adequar, né? A gente precisa se atualizar, se adequar a essa nova realidade. E não é diferente com as empresas, né, pessoal? Então agora aí está entrando a inteligência artificial, outras tecnologias que a gente ainda nem sabe qual é o potencial completo delas, né? A gente ainda não consegue entender elas por completo, elas estão se desenvolvendo agora, enquanto a gente conversa aqui, né? Então, a gente precisa estar sempre esperto, né? Estar sempre atento para se adequar, para se atualizar e não ficar para trás, né? E com as empresas não é diferente, né? Então, elas possuem aí, né, níveis diferentes de modernização
e elas precisam se manter competitivas, né? Porque isso é uma outra grande questão do nosso mercado atual. Muitas empresas, aquilo que a gente chama de players, né? Muita gente dentro do mercado, muitas empresas ali disputando, competindo, concorrendo pelos mesmos mercados, pelos mesmos clientes, né? E como que elas conseguem vantagem, pessoal? Vantagem competitiva para conseguir o seu objetivo ali, para continuar dentro, né, do mercado, continuar em funcionamento, né? Elas precisam criar diferenciais, né? E esses diferenciais eles vêm especialmente da inovação, tá? Vendo que eu dei uma super, eu dei uma super rodada aqui para chegar, né, no assunto da inovação, mas era isso mesmo que eu queria, tá? Trazer toda a amplitude aqui do assunto, né, do tema, para a gente chegar na importância da inovação, tá? Então, para uma empresa se manter hoje competitiva, se manter no mercado, pessoal, elas precisam inovar, tá? Elas precisam da inovação, da criação de diferenciais dentro delas, tá bom? E a partir disso a gente consegue definir, né, a inovação. Então a inovação ela tem uma definição muito clara, muito simples, básica até, né? Busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção de novos produtos, processos e novas técnicas organizacionais. Guardem isso aqui, né? Porque isso aqui é a definição da inovação que a gente quer que vocês compreendam, tá? Que vocês precisam entender que é isso aqui a inovação. A inovação não é criar um iPhone, não é criar uma inteligência artificial. Inovar não é fazer isso. Inovar está no nosso cotidiano, está no nosso trabalho, na empresa que a gente trabalha, no nosso bairro, na nossa cidade, tá? Então, sempre que a gente busca, descobre ou adota novos produtos, novas formas de fazer o que a gente já faz, novas técnicas organizacionais, ou seja, novos fluxos, novos processos, quando a gente tenta fazer uma coisa de uma maneira nova, a gente está inovando, tá? E são essas inovações, né, mais cotidianas, mais simples, que realmente transformam as empresas e o cotidiano mesmo, a dinâmica ali do mercado de trabalho como a gente o conhece, tá bom? Então essa é a primeira, como eu disse no início, né, a ideia central que a gente quer que vocês entendam, né? Todo mundo pode inovar. Eu aqui, professor no Senai, eu posso inovar, vocês que atuam na empresa, a gente tem um colega que está no setor de couro, né? A gente tem supervisor de qualidade, a gente tem pessoal na área de secretária, né, e tudo mais. Todo mundo, em qualquer trabalho, em qualquer serviço, a gente pode inovar, tá? Fazer uma coisa que a gente já faz de uma forma diferente. E é por isso, pessoal, para passar essa ideia para vocês, que é importante a gente fazer dois processos aqui. A gente, primeiro, diferenciar o que é inovação e o que é invenção, tá? E depois a gente passar pelos tipos de inovação, para de novo a gente entender. Existem as grandes inovações? Claro que existem, mas existem também as inovações pequenas, básicas, simples que a gente faz no dia a dia, tá? Então são esses dois movimentos que eu vou fazer aqui com vocês agora, tá? Primeiramente, então, né, vamos diferenciar inovação de invenção, tá? A invenção, pessoal, quando a gente inventa alguma coisa, a gente está criando algo novo, né? Claro. Mas essa coisa nova, ela não precisa ser útil, nem economicamente viável e nem desejada pelo mercado. Tá? Não, quem inventa não fez essa análise, tá? Então a invenção, pode ser, a gente pode criar qualquer coisa, né? A gente pode inventar qualquer coisa, uma coisa nova que apareça ou que a gente pesquise e invente, né? Mas ela não precisa ser colocada dentro de um mercado, não precisa ser economicamente viável e não precisa ser útil, tá?
Agora, a inovação, né, vocês já, com certeza, já perceberam, ela é, não o contrário, né, mas ela precisa ter essas características, né? Ela é algo novo, sim, mas ela vai ser algo novo que foi criado com uma intencionalidade bem clara, né? Ela é útil, ela é viável economicamente e tecnicamente e ela é desejada pelo mercado. Então, ela precisa, antes de você criar uma inovação, pensar uma inovação, você precisa fazer toda essa análise, né? Qual utilidade ela vai ter, se ela vai ter essa viabilidade econômica e técnica, ou seja, vai ser possível fazer realmente isso, vai ser possível eu escalar, né? Essa inovação ela pode ter escalabilidade, né? E principalmente se ela vai ter saída, né? Se ela vai ter, tem alguém, tem um público, tem pessoas, tem um grupo qualquer desejando essa inovação, que precisa dessa inovação e que vai legitimá-la, né? Então a inovação ela só entra quando existe realmente um público que vai dizer, nossa, isso realmente foi importante, né? Isso foi muito útil para mim, isso foi útil aqui para a empresa ou foi útil para a sociedade como um todo, tá? E aí, a partir disso, pessoal, a gente tem três tipos de inovação, né? A gente tem a inovação disruptiva, que é aquela inovação que vem para mudar realmente todo um mercado, né? Um tipo de produto. A gente tem a inovação radical, que ela também muda um produto, mas ela continua com uma mesma ideia geral, né? Vamos conversar aqui sobre isso, né? Pode ser às vezes bem difícil, né, de diferenciar uma inovação radical de uma inovação disruptiva, tá? E a gente tem a inovação incremental, né, que é a que eu quero enfatizar aqui com vocês, que é essa que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa atuação como autônomo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Desculpem. Então vamos lá, vamos ver esses tipos de inovação agora, tá? Aqui a diferença aqui, né, em inovação e invenção deu para entender, né? Características que a inovação precisa ter e que não são obrigatórias na invenção. Utilidade, viabilidade técnica, viabilidade econômica e desejo, né? Ser desejada pelo mercado por um público-alvo, tá bom? Vamos lá, tipos de inovação. Começar pela inovação incremental e tal. Então, tá, pessoal? Que é a que eu quero que vocês prestem mais atenção e que vocês se foquem mais, tá? Inovação incremental, então, são melhorias, modificações pequenas em processos ou produtos, tá? O que eu quero dizer quando eu falo processos ou produtos, pessoal? Não é que a gente tem que criar um produto novo, a gente tem que criar um serviço novo para a nossa empresa, a gente tem que oferecer algo diferente. Não, a gente pode pegar o que já é feito, né, ali, os processos que são feitos dentro da empresa para a gente chegar ao nosso objetivo, os fluxos que a empresa cumpre, né, aqueles padrões de qualidade que ela elabora e que ela executa para chegar nos produtos e nos serviços que elas oferecem, né? Isso também pode ser modificado, pode ser incrementado, tá? E uma inovação incremental também é uma inovação, tá, pessoal? Então, coloquei ali alguns exemplos, tá? Um novo modelo de uma motocicleta que já estava no mercado, a atualização de um software, né? Quem aqui não tem, né, um celular que está direto ali atualizando os aplicativos, né? A atualização de um aplicativo não é uma super inovação, né? Ela é, às vezes, uma atualização básica ali, né? Uma modificação pequena que vai estar melhorando alguma coisa, né? Uma pequena reorganização da gestão de um estoque, por exemplo. Então, eu quis passar a ideia aqui de que algo muito simples, muito pequeno,
também pode ser considerada inovação, tá, pessoal? E que tem algum tipo de melhoria sendo colocada, né? Lembra que a gente falou na aula, né, a questão do olhar, né? O olhar que questiona, o olhar que busca na realidade, na situação, as oportunidades de melhoria, né? Então aqui está um exemplo, né? Você olhar para um estoque, para como está funcionando ali um estoque, um almoxarifado, sei lá, e você conseguir pensar uma reorganização, algo que vai ajudar as pessoas a encontrarem as coisas, vai melhorar a logística de tirar e de colocar as coisas ali, você já está inovando, tá? Então, essas ações pequenas, simples, também são inovação. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é porque essa ideia tem que ficar clara, tá? Então, essas aqui são as inovações incrementais, tá, pessoal? E para se diferenciar um pouco dela aqui, né, a gente vai ver também a inovação radical, né? O que é uma inovação radical, pessoal? É uma melhoria, tá? Não é uma invenção nova, uma criação de um novo produto. Ela é uma melhoria num produto que já existe ou num processo que já existe, mas que ela já não é um incremento, ela é uma mudança tão grande, tão radical, né, como o próprio nome diz, que não utilizar esse produto, inovar, esse novo formato, esse novo produto, se torna uma desvantagem muito grande, tá? Então, é uma mudança que chega de uma forma tão grande, né, tão radical, que usar o modelo antigo vai ser uma grande desvantagem para você, tá? O que eu trouxe ali como exemplo, pessoal? Freio ABS, né? Não reinventou o freio, né? O freio já existia e continua existindo. Mas o freio ABS ele veio com uma inovação tão grande que você utilizar o modelo antigo de freio hoje é uma desvantagem, né? É uma coisa que, sei lá, quase ninguém faz, né? Quase todo carro hoje vai ter o freio ABS. Ele se colocou dentro do mercado dessa forma, tá? Um exemplo aí mais recente, né? Não sei quanto tempo que faz o Pix, deve fazer uns 5 anos, 4 anos, né? O Pix enquanto transferência de dinheiro, tá? Como eu disse, tem 4 ou 5 anos aí e ele já se coloca de uma forma que você continuar fazendo aqueles modelos antigos, a DOC, a TED lá, né? Que a gente pagava, enfim, aquela coisa toda, já é uma desvantagem muito grande, porque ele tem uma facilidade, ele está, como é que se diz, onipresente, né? Você não tem nenhuma dificuldade, você não precisa de um grande equipamento ou de, sabe, para fazer um Pix. Então, ele se coloca como um tipo de inovação que continua sendo transferência de dinheiro, né? O serviço, o produto não mudou, mas é uma forma tão mais fácil e tão mais barata, nem é mais barata, é sem custos, né? Que quem usa o modelo antigo é tido como, fica como obsoleto, né? É tido como uma grande desvantagem, tá? E eu coloquei aqui também um exemplo que já é mais polêmico, né? Que é o avião. Um avião pensando no serviço de transporte de passageiro. Então, se você pensar assim, existe um produto, uma oferta, né, um serviço que é transportar passageiros de um lugar para outro, né? Isso já existia desde a época, sei lá, do navio, né, do barco, enfim. E o avião ele veio como uma super inovação radical, eu diria, né? Porque ele continua, né, fazendo um serviço de transporte passageiro, mas é uma forma totalmente diferente, né? Uma forma muito mais rápida, muito mais segura, né? Então, é considerado também uma inovação radical, mas aí a gente pode chegar, né, na polêmica, né, na conversa, no debate sobre se é uma inovação radical ou disruptiva, tá? E falando nela, então, vamos falar sobre a
inovação disruptiva, que são melhorias ou modificações tão grandes, mas tão revolucionárias mesmo, que ela ou cria um mercado novo, né? Ela cria uma categoria nova ali de produtos, ou ela extingue, né? Leva à extinção total do mercado antigo, tá? O que eu coloquei aqui como exemplo, pessoal? Netflix, em relação às locadoras de filme, né? Não só a Netflix, acho que todos o mercado de streaming aí, né? Que você consegue escolher, comprar, se for o caso, e assistir o seu filme ali, né, na sua própria televisão, no seu próprio equipamento, né? Não tem mais aquele movimento de ter que ir a um local, né, escolher o filme, alugar, né, trazer para casa, assistir, depois ter que devolver, né? Então ela cria uma mudança tão grande que realmente cria um mercado novo e ela extingue o mercado antigo, né? Acho que ainda existem, né, locadoras de vídeo aí, algumas por aí, mas a tendência é que elas realmente sumam, né? Desapareçam, não tem como se manter com a concorrência dos streamings, né? Crescendo tanto e tornando muitas vezes os preços mais populares ou acessíveis, né? Smartphone, pessoal, mesma coisa, né? Hoje em dia no Brasil a gente tem mais smartphones em circulação do que pessoas, tá? A gente tem 230 milhões de smartphones em circulação para 210 milhões de pessoas, né? Então, é um tipo de inovação, e assim, pessoal, se a gente pensar, é uma coisa que tentem lembrar aí, isso é um exercício que eu costumo fazer em aula, quando a nossa aula é ao vivo, né? Quando é online, ali, síncrona, né? Com os alunos. Quando que foi o nosso primeiro smartphone, tá? O meu, se eu não me engano, foi 2011 ou 12, ou seja, são 12 anos aí. E vocês veem como 12 anos, assim, na perspectiva histórica, é nada, né? Quase um nada. A gente colocar na linha da história aí 10 anos, 12 anos, é basicamente nada, né? E como que o smartphone ele muda totalmente a dinâmica do nosso dia a dia, né? Como que muda a nossa forma de se comunicar, como que muda a nossa forma de entretenimento, quanto tempo a gente passa, né, no smartphone, a gente trabalha no smartphone, a gente se diverte no smartphone, a gente brinca, joga, tudo, né? Dá para fazer tudo ali no mesmo aparelho, né? Então, o fato de ter sido criado esse tipo, né, de telefone celular, tipo de equipamento que te conecta à internet, ele basicamente extingue, né, o mercado antigo. Ele torna totalmente obsoleto aqueles celulares mais antigos, né, sem a conexão à internet, tá? Então também é um bom exemplo aí de uma inovação disruptiva, né? Ela muda, ele é um celular, não deixa de ser um celular, mas ele muda totalmente aí o formato e o que, para que aquele produto serve, né? Aí coloquei ali outros exemplos também, o tear automático, os antibióticos, o raio-x, né? Que são realmente inovações que vêm para mudar totalmente um mercado. Pode até manter uma mesma ideia, uma mesma proposta, uma mesma oferta, né, pro público, pro cliente, para a sociedade, mas vem como uma inovação que revoluciona, né, que muda tudo e que, especialmente, que passa quase sempre a extinguir um mercado antigo ou uma versão anterior mais antiga do mesmo produto. Beleza? Então, eu acho que sobre inovação seria mais ou menos isso, tá? Eu pensei em deixar aqui para vocês também um convite, né, para reflexão mesmo sobre esse tema aqui.
eu coloquei ali, né, que a inovação tem capacidade de manter um negócio vivo, de extinguir o negócio ou de fazê-lo crescer, né? Causa impactos internos na indústria, externos na sociedade, tem a capacidade de impactar o nosso comportamento, nossa qualidade de vida, o acesso que a gente tem à informação, acesso à cultura, acesso a ensino, a educação, né, pessoal? A gente conversou muito sobre o smartphone. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão me assistindo aqui com o telefone de vocês, né? Com o smartphone. Então, já nem é uma forma só de comunicação, é uma forma que vocês estão tendo um acesso à formação, né? Vocês vão receber um certificado, possivelmente pelo smartphone. Esse certificado vai trazer para vocês novas oportunidades, pode mudar a vida de vocês, né? Então é realmente uma coisa muito grande, né? E aí fica um convite aqui para vocês, para a gente finalizar esse tema, de que vocês. Passei aqui sem querer. De que vocês pensem aí, reflitam sobre outros exemplos, né? Outras inovações aí que surgiram e que realmente têm esse poder de mudar a nossa cultura, o nosso modo de se comportar, o nosso modo de se entreter, o nosso modo de trabalhar, tá? Tentem aí exercitar essa reflexão de pensar um pouco sobre isso e principalmente visualizar a perspectiva histórica, né? Tá, isso aqui mudou o meu jeito de trabalhar. Quanto tempo isso existe, né? E vocês vão, com isso, conseguir entender aquela ideia que eu comentei no início, né? De que a nossa época, ela é uma coisa histórica acontecendo, né? Existe uma coisa histórica acontecendo, é uma quarta revolução industrial e a gente precisa, por isso, estar sempre atualizado, né? Atento, informado, pronto para se adequar às coisas que estão aparecendo e aos acontecimentos que vão surgir, tá bom? Essa era a mensagem final por aqui, tá? E aí, como vocês veem lá até no nosso material, pessoal, a partir dessas ideias, né, sobre inovação e sobre novos mercados e tudo mais, foram surgindo aí alguns novos conceitos, né, algumas novas ideias que são interessantes também da gente conhecer, tá? Eu não vou conseguir passar por todas ali, então não deixe, né, de dar uma olhada no material, nessas questões, porque são conceitos, são ideias que estão surgindo, que estão aparecendo, e que é importante da gente conhecer, da gente pelo menos saber o que é, e naquele momento em que a gente for apresentado a isso, ou tiver uma oportunidade de conhecer ou de participar, a gente conseguir aproveitar esse tipo de oportunidade, né? Então eu trouxe aqui dois conceitos para conversar com vocês um pouquinho sobre, né? O primeiro é o ambiente de inovação, tá? É uma ideia que está sendo muito trabalhada, especialmente em grandes centros, né? Em grandes centros empresariais, eu digo, né? Grandes, digamos, metrópoles, onde tem muitas empresas juntas ali, né? E eles estão sendo pensados, esses ambientes, pessoal, como espaços, né, abertos que promovam essa cultura da inovação, né, e que busca conectar pessoas, busca conectar empresas, criando o que eles chamam de ecossistema inovador, tá? O que é a intenção aqui, pessoal? É botar gente para conversar, botar a empresa para se conectar uma com a outra, para realmente trocar ideia, tá? E é uma coisa que, assim, acontece com certa funcionalidade, com certo sucesso aí em algumas cidades, né? Na cidade que eu moro, inclusive, Florianópolis, né? Que é aqui no mesmo estado que vocês, existe, né, esse tipo de ecossistema, né? Existem lugares, existem centros de inovação onde as empresas se juntam, né? Ali num mesmo espaço físico para realmente se conectar, para ter contato uma com a outra, para ter ali troca de ideias, né? Troca de informações, enfim.
é interessante, são espaços que assim costumam dar certo, né? E ali vocês vão ver também no nosso material aparecem alguns outros conceitos, né? Alguns outros termos que definem aí esse tipo de espaço, né? Tem ali, por exemplo, as incubadoras, né? O que são as incubadoras, pessoal? A incubadora é um espaço, né? Um ambiente que tem infraestrutura, que tem equipamento, que pode te dar suporte para uma empresa desenvolver e gerar novos produtos, né? Novas formas de fazer algo que já é feito, tá? Então, às vezes as pessoas, né? As equipes aí têm boas ideias, mas não tem aquele investimento inicial, não tem como criar uma infraestrutura para realmente colocar a sua ideia em prática, né? Então essas incubadoras entram nesse sentido, né? De oferecer infraestrutura, de oferecer um ambiente interessante para que esses produtos, essas novas ideias possam ser desenvolvidas, tá? Tem também o conceito das aceleradoras, tá? As aceleradoras são equipes, né? Geralmente pessoal mais voltado à gestão ou pessoal formado nos temas, nos conceitos de negócios, né? Que se colocam aí à disposição dessas empresas também inovadoras, né? Desses novos produtos, desses novos processos para ajudar, né? A criar o que a gente chama de modelo de negócios, né? Então, muitas vezes uma pessoa ou um grupo aí, né, tem uma ideia, tem uma solução aí para um problema ou uma ideia de um novo produto, de um novo processo, mas que não conseguiu ainda transformar aquilo num negócio viável, né? Lembre-se sempre lá, né, da viabilidade, né? Viabilidade econômica, viabilidade técnica. Toda ideia, todo negócio, toda proposta que a gente for fazer precisa ser, antes de tudo, viável, né? Tem que ser possível de ser feita. Então, essas aceleradoras entram nesse sentido, tá? Geralmente, pessoal da gestão ou do mundo dos negócios aí que conseguem ajudar esses pequenos empreendedores ou novos empreendedores a criar um modelo de negócios possível de ser feito para aquela ideia que eles têm, tá? Tem outras categorias ali também, né, pessoal? Tem os espaços maker, né, que é onde vários indivíduos ali ou várias empresas se encontram para trabalhar em projetos juntos, né? O coworking, né, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Empresas ou pessoas, né, que se reúnem para trabalhar no mesmo lugar, para trocar ideia, para trocar informação. E a questão dos centros, né? Os núcleos de inovação ou os centros de inovação, que já é uma coisa mais voltada muitas vezes à política pública, né? Municípios ou estados ou bairros, né? Que criam os seus núcleos de inovação, seus centros de inovação, que buscam reunir essas ideias, né? Esses projetos aí de novos produtos ou novos processos ou novos serviços, né? Tentam reunir isso ali e dar um norte, né? Oferecer ali um suporte de estrutura, de equipamento, de conexão, que seja, né? Mas que tente dar um apoio, né? Um suporte para que essa ideia se torne realidade, tá? Então é uma coisa bem interessante ali de vocês estudarem, tá, pessoal? São várias categorias que tem ali. O material ele traz algumas outras coisas, ele traz. Acho que a gente conseguiu falar sobre todos ali, né? Questão de ambientes de inovação. Tem também o conceito de habitats de inovação, os ecossistemas de inovação, tem a questão ali dos hackerspaces e tudo mais. Enfim, não deixem de dar uma passada, né, pelo material. Como eu disse, eu não consigo passar por tudo aqui, tá? Mas não deixem de dar uma verificação lá no material para conseguir ter acesso aí a todos esses conceitos e ideias, tá?
E ali no material também, pessoal, quando vocês abrem o livro didático em PDF, ali na página 21, vocês vão ver programas de inovação, né? Ou seja, vários ali, são 8, eu acho que tem aqui, que é de Santa Catarina, tá, pessoal? Isso aqui é focado em Santa Catarina. Projetos, né? Ou programas aí de fomento a projetos inovadores, a ideias inovadoras aí que podem, né, dar o suporte necessário, o apoio necessário para uma ideia sair do papel e ir para a realidade, tá? Então também não deixem de olhar ali também. Vocês aí que estão tendo aí o contato a essas ideias e que estão trabalhando com a questão de solução de problemas, né, nessa unidade curricular, quem sabe aí não podem ter uma grande ideia, um grande projeto aí, e talvez aí colocar em algum programa desses, né, quem sabe, é a ideia, né, faz parte da ideia da unidade curricular, tá? Então, sempre se sintam apoiados aí em relação a isso, tá bom? E aí, dentro dessa ideia, pessoal, tem aqui o outro conceito aqui que está no slide, né? Que eu trouxe aqui para falar com vocês, que é a questão da startup, né? A startup, pessoal, ela como conceito, ela geralmente não é algo necessariamente referente ou relativo à tecnologia, tá? Mas acabou se construindo assim, né? Acabou se tornando mais um termo para definir negócios na área da tecnologia, mas não é necessariamente, tá? Tanto que eu trouxe aqui o conceito assim, né? A ideia ou uma oportunidade de negócios que seja repetível, escalável e inovadora, né? E que provoque impacto na sociedade. Então, é um produto ou um serviço que resolve um problema e que precisa de um modelo de negócio para ser colocado em prática. Tá? Então, uma startup, a definição de startup, o conceito de startup é esse. Não se vincula necessariamente à tecnologia, mas acaba sendo aí grande parte, né, dos seus representantes, aí, digamos, referentes à tecnologia, até pelo mundo e pela dinâmica que a gente vive hoje, né, pessoal? Mas enfim, ela pode ser qualquer ideia ou qualquer oportunidade de negócio que você visualize, que você consiga idealizar, né? E que seja escalável, né? O que é essa palavra? Essa palavra, vocês, pessoal, que já estão aí dentro de empresas, às vezes empresas de grande porte, pode ser que vocês já tenham ouvido ou pelo menos vão ainda escutar bastante essa palavra da escalabilidade, né? O que é a escalabilidade, pessoal? É a gente conseguir criar um modelo de negócio, criar uma forma com que a nossa ideia ela seja viável economicamente, de uma forma que ela consiga operar do mesmo jeito, da mesma forma, para um grupo pequeno de pessoas e para um grupo imenso de pessoas, tá? Isso é escalabilidade, né? A gente escalar o nosso negócio, ou seja, sem grandes custos, sem precisar aumentar muito os nossos custos, a gente conseguir atender um número muito maior de pessoas, tá? Então a gente ser repetível, né? Como diz ali, a gente conseguir girar a nossa ideia, né? A nossa solução do nosso problema, conseguir ser repetitiva, conseguir a gente fazer e depois fazer de novo. E nesse sentido entra a escalabilidade, né? A gente propor algo que a gente faça, que a gente consiga fazer, que a gente consiga colocar em prática, tanto para um grupo pequeno de clientes quanto para um grupo grande, sem ter que aumentar muito as nossas estruturas e os nossos custos, tá? Isso, né, só nessa definição vocês já conseguem perceber que é um grandíssimo desafio, né? Mas que é o que define aí o conceito de startup, tá? São ideias, oportunidades de negócio que se mostram escaláveis, mas que ainda não têm um modelo de negócio, ou seja, uma forma delas se colocarem na realidade para provocar o impacto que elas querem provocar na sociedade, beleza?
Então, assim, pessoal, a partir desses conceitos, vão lá para o material, tá ali nas páginas, da página 18 até a página 22, 23 ali, 24, vocês conseguem ter uma visão boa aí de todas essas ideias, tá bom? Não deixem de olhar o material, tá? E com isso, então, a gente finaliza esse tema aqui da inovação, pessoal. Sempre relembrando, né? Aqui, o professor não está ficando louco, tá? Eu sei que esse slide aqui eu mostro em quase toda a aula, mas é sempre com a ideia de reforçar, tá, pessoal? Habilidades necessárias para a gente atuar nessa área, né? Nessa área da inovação, das ideias, né? De buscar problemas e buscar soluções, né? Primeiramente, olhar questionador, né? Sempre conseguir olhar para uma situação e questionar aquela situação, questionar aquela realidade, né? O que tem aqui que pode melhorar, né? Postura investigativa, sempre entender como as coisas funcionam, compreender o lugar que a gente está, compreender os processos, compreender os fluxos, entender os fluxos da empresa, como que as coisas acontecem, como que as coisas funcionam, né? Ter essa curiosidade, essa postura, tá bom? E por último, pessoal, a questão mais prática, desenvolver, né, se formar aí habilidades e competências na área de gestão de projetos, tá? Cada vez mais fundamental e urgente, tá bom? Identificou uma oportunidade de melhoria, olhou para uma realidade, questionou, identificou uma oportunidade de melhoria, isso aqui pode melhorar. Planejar, elaborar e executar um projeto para você implementar essa melhoria. Para isso é necessário, né, uma capacitação, formação, conhecimento na área de gestão de projetos. Então, mais uma vez, fica essa dica, né? Busquem isso se vocês tiverem oportunidade. Beleza? Vamos aqui, então, para o terceiro tema da nossa videoaula, pode ser? O terceiro tema da nossa videoaula vai ser as apresentações em pitch, né? Deixa eu só beber uma água aqui. Então, assim, pessoal, como eu conversei com vocês, a gente muitas vezes tem a ideia de um projeto, planeja, elabora o projeto, né? Modela o projeto, elabora, faz o protótipo. E aí chega o momento da gente apresentar esse projeto. Seja apresentar a ideia, ou seja, depois que a gente roda o projeto, apresentar os nossos resultados, né? Então, a gente, nessa unidade curricular, a gente vai trabalhar com essa ideia das apresentações em pitch, né? Vocês já fizeram, se eu não me engano, na primeira imersão, né? Já tiveram ali uma experiência com as apresentações em pitch. A ideia da unidade curricular, né? Como eu disse para vocês, é realmente essa, de que vocês experimentem na prática e depois a gente veja, né, a teoria, o conteúdo, para buscar melhorar, tá? Então, vocês trabalharam Design Thinking lá na primeira imersão, né, do dia 6. Trabalharam a apresentação em pitch lá na imersão do dia 6 também. Aí passou pelas minhas aulas, né, dia 10, essa videoaula de agora. E aí a intenção no dia 20 é que vocês, de novo, trabalhem com Design Thinking, trabalhem com a apresentação em pitch, mas que melhorem, né, que mostrem aí a evolução que vocês tiveram durante essas 2 semanas, né? Beleza? Vamos ver aqui então um pouquinho sobre o que é essa apresentação em pitch e depois a gente fala sobre o que vai ser a ideia lá na imersão, tá? A apresentação em pitch, então, pessoal, ela é uma forma de apresentar uma ideia, né? Ou os resultados de um projeto de uma forma simples e rápida, tá? A ideia central, ela é convencer, né? Ela é persuadir
né, de uma forma, de novo, né, bem simples, bem breve, bem objetivo, você apresentar o seu contexto, apresentar o seu problema, a sua ideia e focar naquela palavrinha mágica, né? A viabilidade, tá? De nada adianta, né, pessoal, a gente ter grandes ideias ou grandes soluções aí para problemas e essas soluções serem impossíveis de serem colocadas na prática, né? Vocês com certeza vão concordar comigo nisso. Então, a apresentação em pitch ela tem esse foco, essa ênfase, tá? De vocês demonstrarem principalmente a viabilidade de uma ideia, a possibilidade dela acontecer, econômica, técnica, de equipamento, mão de obra, tem tudo necessário para ser feita essa ideia. É isso que vocês vão apresentar, tá bom? Já que no início, né, ficam aí algumas dicas importantes, né? Tá sempre bem preparado, né? As informações ali bem decoradinhas, bem mentalizadas, né? Na cabeça. Utilizar sempre ferramentas visuais. As ferramentas visuais dão um impacto aí diferente, né, no público de vocês. Buscar sempre se conectar com o público, tá, pessoal? Então, tentar criar ali, né, uma conexão, um vínculo de alguma forma, aí vai depender muito da personalidade, da forma como cada um de vocês aí trabalha essa questão, tá? E por último ali, sempre tentar fazer uma narrativa, né? Contar uma história. Então, quando você vai apresentar um contexto, apresentar um problema, às vezes precisa apresentar a empresa. Aí você vai apresentar a sua ideia, né? Qual foi a sua ideia? Qual o contexto que você vai colocar essa ideia em prática? Qual que é a viabilidade dessa ideia? Tem uma história para contar aí, né? Dá para fazer uma narrativa aí nessa história toda. Então sempre tente também dar esse tom, tá? De uma história, de uma coisa que tem ali uma sequência lógica, tá? Fica também como uma dica importante. Beleza? A apresentação em pitch, pessoal, ela tem a ideia principal ali de ser breve, né? De ser bem simples, de ser básica, assim, né? Então, é realmente apresentar e vender uma ideia de uma forma que convença, né? Uma forma que seja persuasiva. Então, você vai fazer muita seleção de informação. O que é primordial que eu fale? O que é fundamental que eu não deixe de fora? Que eu informe o meu público disso, né? O seu ponto de partida sempre vai ser o seu contexto, a sua realidade, aquela situação real que você está trabalhando e a sua proposta de solução, né? Dica principal, além dessas importantes que eu dei ali no slide anterior, vá direto ao ponto, né? Direto ao ponto sempre. Não fica muito ali de enrolação, até porque nem tem muito tempo para isso, né? Apresenta a situação, problema, solução proposta, contexto e foque na viabilidade. Guardem essa palavra sempre. Viabilidade, mostrar que dá para fazer, que é possível fazer, não é viagem, não é um sonho, né? É possível de ser feito, beleza? E aí a gente vai ter, pessoal, aqui também eu trouxe para vocês mais ou menos um passo a passo, tá? De como fazer um bom pitch. Vamos passar por ele aqui bem rapidinho, tá? Primeiro passo, pessoal, estratégia inicial. Coletar as informações sobre a empresa e sobre a situação problema e você conseguir selecionar essas informações, o que realmente precisa estar na apresentação, o que é fundamental que eu diga, que apareça nessa apresentação para que ela seja impactante, né? Para que não falte ali informação fundamental que sem ela o meu público vai ficar perdido, tá? Então coleta essas informações, né? Traz ali e cria essa estratégia inicial, tá? O que eu preciso realmente dizer. E aí você vai pegar esse monte de informação ali que você selecionou que você coletou, né? E vai selecionar o que vai para minha apresentação. Tá bom? Segundo passo, pessoal,
detalhe, né, contextualize bem a sua problemática, né? Então, apresentar a situação, apresentar o seu cenário e principalmente o motivo pelo qual a sua solução é viável. Por que que a sua solução ela é a melhor que você chegou e por que que ela é possível, por que que é viável você fazer isso que você está propondo. É isso aqui que o seu público vai estar esperando, tá bom? Terceiro passo, solução, né? Proposta. O que que você está propondo? Qual que é a sua ideia? E aqui é o momento de convencer, né? Porque a sua solução ela é a ideal, porque que ela é a melhor, aquilo que você conseguiu chegar, tá? E por último, tem uma sigla, né, que a gente chama CTA, que em inglês é Call to Action, né, ou CPA em português, que é a chamada para ação, que é aquela instigação, sabe? Aquela finalização que você tenta engajar o seu público, você tenta mostrar para o seu público realmente que aquilo é a melhor ideia, que aquilo vai dar certo e que ele precisa acreditar nisso que você tá dizendo e propondo, né? E aqui, pessoal, já que a gente está trabalhando aqui na unidade curricular de prototipagem de projetos, é nesse momento aqui, né, da conclusão de um pitch que a gente costuma apresentar o protótipo, tá? Por quê? Porque o protótipo ele é essa instigação, né? O cara você tá apresentando, o cara tá ali, tá? Mas será que isso é possível de ser feito? Como que isso seria, né? O cara tá ali pensando. E aí você apresentando o protótipo para ele, você vai mostrar isso para ele, né? Você vai oferecer algo que ele consiga realmente visualizar, né? Muitas vezes pegar na mão fisicamente e ver que aquilo é possível, que aquilo pode ser feito e como que aquilo seria feito efetivamente, tá? Então, geralmente aqui nessa quarta etapa da conclusão é que você apresenta o protótipo que você conseguiu desenvolver aí na sua proposta de solução, na sua ideia, tá? Essas seriam, então, pessoal, as quatro etapas básicas aqui para você fazer um bom pitch, tá? Depois eu vou apresentar para vocês ali, no momento em que eu for falar para vocês da atividade da imersão, eu vou mostrar para vocês ali um template assim, o mais simples possível, tá? Um template que eu preparei para vocês, um modelinho ali para vocês fazerem a apresentação em pitch de vocês, mais ou menos contendo ali pelo menos os títulos de tudo que é interessante que apareça no pitch de vocês, tá bom? Pessoal, a questão da apresentação em pitch, então, como vocês viram, ela é simples, né? Ela tem uma ideia bem simples, mas ela conta com uma pequena complexidade que são os tipos de pitch, tá? Dentro dessa ideia, então, da apresentação em pitch, já foram criados aí, né, de alguma forma, vários tipos de pitch, né? Quais são as intenções de cada um desses tipos e, com isso, algo que muda, né, principalmente é a questão do tempo, tá? Vou apresentar aqui para vocês rapidamente alguns tipos de apresentação em pitch e depois a gente fala um pouco mais sobre o modelo que vocês vão desenvolver na atividade de vocês da imersão, tá? A gente tem, pessoal, o que a gente chama de pitch de vendas. Então aqui a intenção é vender alguma coisa, né? Mostrar aí para o seu cliente ou para o seu público que não existem obstáculos para você comprar. Você precisa comprar isso aqui e eu estou querendo te convencer disso. Então aqui geralmente é uma apresentação um pouco mais detalhista, né? Então geralmente ele é colocado, idealizado como um pitch mais ou menos de 20 minutos, tá? Para você apresentar um produto e realmente conseguir apresentar ali todas as características dele, e fazer também uma análise de concorrência, enfim,
uma coisa um pouco mais detalhada e demorada, tá? Então é o que a gente chama de pitch de vendas, beleza? O segundo tipo aqui que eu trouxe para vocês é o chamado pitch de captação, que é aquela apresentação que a gente faz para angariar investimento ou patrocínio, né, para um projeto que a gente tenha, né? Então, aqui, esse pitch de captação, ele também precisa ser um pouco mais detalhado, ele precisa apresentar não só as características do projeto ou daquela ideia, né? Não só da solução que a gente está criando, da realidade que a gente está criando, mas especialmente da viabilidade financeira, né? O quanto que aquilo vai ser viável financeiramente, o quanto que a gente vai precisar, né, de recurso, já que a ideia é angariar investimento, né? Então, quanto que a gente vai precisar de recurso, quanto que a gente vai conseguir faturar para conseguir pagar esse investimento inicial, enfim. Ele vai entrar em detalhes ali um pouco maiores principalmente de viabilidade financeira, tá? Então, é colocado aí como tempo para um pitch de captação os 10 minutos, tá? Entre 10 e 15 minutos ali, bom? Um outro exemplo de pitch é o chamado pitch de elevador, pessoal. É o mais rápido de todos, né? A ideia é que seja possível fazer uma apresentação dessa durante uma viagem de elevador, né? Então ele é o mais objetivo possível. Ele precisa ter a intenção ali de chamar a atenção, né? De trazer um impacto ali que realmente desperte, né, a atenção do seu público, do seu cliente ali. E ele geralmente é projetado para durar 1 minuto, tá? No máximo. Então aqui você tem que ser realmente muito direto, né? Muito objetivo. Mas ainda não é o que vocês vão fazer, tá? O pitch que vocês vão desenvolver, pessoal, na imersão de sábado é o que a gente chama de pitch deck. Beleza? Então aqui ele é mais ou menos um meio termo ali entre o pitch de elevador e o pitch de captação, tá? E vocês precisam ter algo para mostrar, vocês vão ter uma realidade, né, para explicar uma situação, um contexto, vai ter uma ideia para apresentar e vai ter que convencer, né, o seu público ali, os seus colegas, o seu professor presencial ali principalmente, de que a sua ideia ela é a melhor para solucionar aquele problema, tá? Então, geralmente um pitch deck ele tem de 3 a 5 minutos. No caso da imersão de vocês, do exercício que vocês vão desenvolver lá, da atividade de vocês, vai ser de 5 minutos, tá bom? Então, vocês vão ter aí que desenvolver uma apresentação para apresentar toda essa questão do contexto, de novo, né, do contexto, da realidade, da ideia, da viabilidade, principalmente em 5 minutos, tá? Parece muito, mas não é, tá, pessoal? Vocês vão ter que selecionar bastante ali essas informações que vocês vão trazer para que isso seja feito da melhor forma e que vocês não passem o tempo designado ali, tá bom? Então esse aqui, o pitch deck, vai ser o tipo de pitch que vocês vão utilizar, vão elaborar e vão apresentar na imersão de sábado como a atividade avaliativa. Beleza? Depois a gente vai passar ali com mais exemplos a situação de aprendizagem ali, a proposta de atividade e verificar ali todos os critérios avaliativos e tudo mais, tá bom? Que, aliás, é agora, né? Já finalizamos aqui o conteúdo sobre a apresentação em pitch. Acho que ficou bem apresentado ali, né, pessoal? Todas as etapas que você tem que cumprir, tudo que tem que apresentar, a ideia geral, né, dessa ferramenta também. E agora vamos falar então sobre essas atividades, tá, pessoal? Vamos finalizar aqui essa videoaula conversando sobre as atividades avaliativas, sobre tudo que vocês vão entregar aí, né, nesse fim de semana, tá bom? Eu vou abrir o ambiente virtual aqui
para a gente passar juntos. Deixa eu só abrir aqui, só um momento. 5:24. Deixa eu sair aqui. Então, pessoal, estamos aqui no ambiente virtual, tá? Vamos começar falando sobre as atividades. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Aqui. Eu não preciso ficar olhando para o lado. Vamos primeiro conversar aqui um pouco, pessoal, sobre as nossas atividades avaliativas do EAD, tá? Lembrando, né? Atividade avaliativa presencial, vocês vão desenvolver agora, na imersão de sábado, agora dia 20, 50% da nota, tá? A presencial vale 50% da nota de vocês. A atividade avaliativa EAD, ela tá aqui, ó, na semana de atividade 03, tá? Então, vocês veem que tem aqui o encontro online, que é essa videoaula que eu estou gravando aqui agora, né? Tem aqui o momento da aula presencial de vocês, que é no sábado, e até o domingo, pessoal. Até domingo, às 23h59, vocês vão poder realizar aqui a atividade avaliativa EAD, tá? O que é a atividade avaliativa EAD, pessoal? É um quiz, é um questionário, uma provinha mesmo, mais simples impossível, assim. Ficou com 15 questões, se eu não estou enganado, sobre o conteúdo da unidade curricular, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Design thinking, prototipagem, protótipo, mínimo produto viável, inovação. Quem estudou aí bem o conteúdo, quem assistiu às aulas, quem conseguiu ali ler pelo menos um pouco do nosso material, não vai ter nenhuma dificuldade aqui com essa atividade, tá? E aí, pessoal, aqui é uma coisa importante vocês estarem atentos, tá? A atividade avaliativa EAD, ela é uma coisa, ela vale 40% da nota de vocês, tá? E o desafio SAEP, ela também é perguntas, também são questões, mas é uma atividade diferente, tá? Ele vale 10% da nota. E aqui são questões também aí sobre a unidade curricular, mas aí já dentro ali da estrutura do SAEP, né? Lembrando que o SAEP é aquela prova final que vocês vão fazer lá no último semestre de vocês, né? Como se fosse o Enem ali do ensino médio, né? No curso técnico você faz o SAEP, né? No fim do curso de vocês, para mostrar ali, né? Como que vocês se desenvolveram aí nesse 1 ano e pouco aí de curso técnico, e principalmente para mostrar para o Senai, né? Onde que o Senai precisa melhorar, onde a gente precisa investir melhor ali para a formação de vocês, tá? E aí o SAEP ele tem uma estrutura de questões ali bem singular, né? Bem dele ali mesmo. E esse desafio SAEP, geralmente as questões vêm nessa estrutura, nesse formato, tá? Mas só uma atenção aqui, porque ficou 2 atividades que são perguntas, né, que são questões, e as 2 ficou para entrega na mesma data, tá? Então não se confundam, são 2 coisas diferentes, né? Atividade avaliativa EAD até 21/7, são 15 questões. E o desafio SAEP também até dia 21, mas são menos questões, se eu não me engano, ficou 4 questões só. E a atividade avaliativa EAD vale 40% da nota e a atividade do desafio SAEP vale 10% da nota, tá bom? Então não se esqueçam, até domingo façam aqui as 2. Deixa eu ver quantos de vocês já fizeram aqui. Ó, só 4 de vocês fizeram até agora.
Deixa eu ver se essas pessoas foram bem aqui. Vou passar bem rapidinho. Ó, foi bem. Quem fez só tirou 10 aqui. Que coisa boa de ver. Então, não se esqueçam, tá, pessoal? Façam a atividade avaliativa EAD e também o desafio SAEB, tá? Façam as duas atividades, tá? E aí, por último, vamos falar um pouco então sobre a atividade da imersão, né? Atividade avaliativa presencial, né? Pessoal, o que vocês vão fazer lá no sábado, tá? Primeiro, vocês vão desenvolver ali na parte da manhã, vocês vão desenvolver uma. Deixa eu voltar para cá. Aqui, consegui voltar aqui para o aba, tá? Primeira coisa, pessoal, que vocês vão desenvolver lá na imersão, na parte da manhã, vai ser uma atividade mais dinâmica ali. Eu não vou antecipar tudo aqui para vocês, tá? Mas vocês vão ter ali uma atividade mais dinâmica ali, também envolvendo, né, os conteúdos da unidade curricular, envolvendo essa ideia do pitch e tudo mais, tá? Na parte da manhã vocês vão trabalhar então com essa atividade ali que foi planejada, tá? E aí na parte da tarde, pessoal, no sábado à tarde lá na unidade de vocês vão desenvolver a atividade avaliativa, né? Que é uma atividade buscando simular ali um ambiente de inovação, tá? Deixa eu aumentar aqui agora que eu vi que estava pequeno aqui. Mas acho que deu para vocês verem aqui, né? Realização da atividade EAD e o desafio SAEB, né? Duas atividades diferentes para vocês fazerem as duas, tá? E aí, pessoal, deixa eu só abrir a atividade aqui que dá para mostrar para vocês também. E a atividade avaliativa, pessoal, vai ser essa aqui que está na tela agora, tá bom? Essa aqui vai ser a atividade que o professor presencial vai mostrar para vocês lá, vai explicar para vocês tudo e vai resolver, e vocês vão resolver, tá? Na parte da tarde, sábado à tarde, tá? Então tem aqui o técnico em qualidade, prototipagem de projetos, né? E a intenção é que a gente busque simular um ambiente de inovação, tá? Aqui tem a metodologia, né? Seguindo ali a mesma metodologia da aula online, né? Acolher, recapitular, aprender, praticar e engajar. Então vocês vão ser acolhidos ali à tarde pelo professor, o professor vai explicar a atividade para vocês, vai recapitular algumas coisas aqui com algumas perguntas. E aí, vocês vão entrar na parte da plataforma Saga Senai, pessoal, tá? Vamos lá, deixa eu entrar aqui para vocês. Esses dias eu deixei para vocês, né, no WhatsApp um vídeo, né, mostrando para vocês aqui como entra na plataforma Saga Senai, para vocês escolherem, né, o problema de vocês. Vou mostrar aqui de novo aqui nessa aula online, nessa videoaula aqui ao vivo, tá? Vocês vão fazer o cadastro aqui, é bem rapidinho, tá? Quem ainda não tiver cadastro, é bem rapidinho aqui de criar. Vocês podem criar com qualquer e-mail, mas se quiser criar com o e-mail de estudante de vocês, né, é até mais fácil. Depois de vocês se cadastrarem, vocês vão fazer o login, né? E aí, onde vocês vão entrar, pessoal? Vocês vão entrar nessa parte aqui da superior esquerda aqui, demandas da indústria, tá? E aí, como eu disse lá no outro vídeo, né, pessoal? Aqui é uma plataforma onde empresas e indústrias reais deixam aqui, cadastram aqui problemas reais, né? Problemas que elas estão passando
e que elas querem ali o suporte, né, a participação do Senai para ajudar elas a resolverem, tá? Então, o que que é a minha dica, pessoal? É que vocês aqui nessa área de atuação, vocês cliquem na parte da gestão, tá? E na parte da gestão, vocês vão encontrar bastante demandas referentes à área da qualidade, tá? Então, aqui tem 37 demandas, ó, são 37 demandas diferentes sobre a área da gestão, apresentadas aqui para vocês, tá? Que tem o nome da demanda, né, um título ali para a demanda, o Senai, onde ela foi cadastrada, e a empresa, tá? Vocês veem que tem a Secretaria de Estado da Segurança Pública, ó, do Paraná, mandou aí um problema que eles estão tendo para o Senai buscar resolver, né? Que tem o próprio Senai está com um problema lá do DF, aqui a empresa Revide Pijamas está com um probleminha aqui lá no gerenciamento da produção, a empresa Máquinas Tech aqui lá de Minas está com um problema no acúmulo de fichas, escassez de mão de obra qualificada, a metalúrgica Meli aqui está com um probleminha lá no almoxarifado. Então são problemas reais de empresas reais que eles cadastram aqui para a gente poder exercitar aí as nossas competências, as nossas habilidades, tá? E aí o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão, a primeira parte da atividade, que é a imersão, né, a empatia, vocês vão seguir as 5 etapas do Design Thinking, né? Vocês vão escolher, né, um problema desses aqui para buscar uma solução, para buscar uma proposta, né? Vocês vão fazer uma proposta a partir de um problema, de uma demanda que está aqui na plataforma, tá bom? Aqui vocês veem, ó, que se vocês clicarem no título aqui, ó, escassez de mão de obra qualificada, se vocês clicam, ela vai aparecer todo um detalhamento, né? Então, geralmente vai detalhar o que é a empresa, o que a empresa espera, aqui a restrição que ela tem, né, aqui vai ser principalmente custo, tá? Quanto que a empresa pode gastar, então você não pode passar daquilo ali, né? Então vocês vão ter esse momento ali no sábado à tarde, pessoal, para entrar aqui na plataforma, analisar, né, todos esses problemas aqui e conseguir escolher um problema, uma demanda que vocês vão trabalhar, que vocês vão pesquisar e vão propor algo para a solução desse problema, tá certo? Ali na atividade eu coloquei que vocês podem fazer em duplas ou individualmente, tá? Então aqui vai ser a primeira parte aqui. E aqui, nesse momento, nesses primeiros 45 minutos aqui, vocês vão acessar a plataforma, tem aqui o meu vídeo, né, mostrando ali como funciona a plataforma, vão escolher o problema e aqui a gente já vai ter caminhado pelas 2 primeiras etapas, então, do Design Thinking, né, que é a empatia, ou seja, a nossa imersão no problema, né, o conhecimento ali do que é a empresa, o que é o problema, e a definição do problema, já que o problema já está ali mais ou menos definido, né? E aí depois, na próxima etapa ali, da 1h15 aqui, vocês vão para as próximas etapas, né? Para a etapa da ideação, então vocês vão ter as ideias ali, vão fazer a seleção dessas ideias, né? E tudo mais. E vão fazer a prototipação também, tá? Junto ali com a pesquisa, com a ideação, vocês podem trabalhar ali num protótipo, né, em algo viável que vocês podem mostrar depois na apresentação de vocês, tá? Então, tenham isso em mente, né? O professor presencial de vocês, ele vai fazer o papel ali de gerente de operações ali, de gerente executivo da empresa que vai analisar, né, avaliar as propostas de vocês e o que vocês, como que vocês desenvolveram todo o trabalho, tá bom?
E aí vocês vão partir para a apresentação, né? Aqui, então, na última meia hora de aula, vai ser o momento de vocês apresentarem os resultados para que esse cliente, né, ou para esse gestor, o professor presencial, possa dar o seu feedback, né? Apresentação rápida, exercício de pitch, 5 minutos no máximo, tá, pessoal? O aluno ou a dupla precisam apresentar todo o processo. Problema, as ideias que vocês tiveram, a realidade da empresa e a solução que vocês pensaram, tá bom? Que tem algumas perguntas, tá? Perguntas que vocês podem seguir ali como diretrizes para serem respondidas na apresentação. Então, qual o problema? Qual é a área da empresa? Qual é a sua realidade? Vocês vão ver tudo isso na questão da pesquisa, né? Lembrando, lá na primeira etapa, lá no início da tarde ainda, quando vocês selecionarem um problema, vocês podem fazer uma pesquisa sobre essa empresa, né? Tem tudo ali na plataforma, tem o nome da empresa, onde ela fica, né? Então vocês podem fazer uma pesquisa para entender melhor a realidade da empresa, o tamanho dela, né? E tudo mais. Quais foram as ideias iniciais? Como você escolheu a ideia que seria realmente desenvolvida? Como seria a sua solução e qual seria o plano de implementação dessa solução na empresa real, tá? Isso aqui são as perguntas que vocês precisam responder numa apresentação de 5 minutos. De novo, não é fácil, né? Vocês vão ter que exercitar aí a capacidade de vocês de selecionar, né? De conseguir pensar aí, condensar a informação e ser bem direto, ser bem breve aí nas coisas a apresentar, tá bom? E aí os critérios, né? Os critérios avaliativos aqui de vocês. Participou ativamente das dinâmicas, participou da ideação, contribuiu no protótipo e participou da apresentação das ideias e da possível solução, tá bom? Esse aqui vai ser a imersão de vocês, tá, pessoal? Vocês vão fazer, então, de novo, né? Repetindo, pela manhã vocês vão fazer uma atividade ali, uma dinâmica meio diferenciada ali, mas que também envolve o pitch, tá? Já vai dar ali para treinar, né? E à tarde vocês vão desenvolver, então, essa atividade, essa situação de aprendizagem que vai ser a avaliação de vocês, ou seja, que vai valer nota, tá? Vai ser essa aqui, então, que eu acabei de apresentar para vocês. Tranquilo? Eu acho que vocês vão tirar de letra, tá? Eu acho que vocês... É exatamente o que vocês fizeram lá na primeira imersão, só que na primeira imersão tinha o problema já colocado lá, né? A questão lá da empresa que estava com problema lá no uso de água, né? Então foi o mesmo problema para todo mundo. Agora a gente vai incluir uma dificuldade a mais, que é vocês olharem para um problema e conseguirem escolher um problema que vocês vão ter mais facilidade, mais familiaridade ali para desenvolver a solução, beleza? Plataforma Saga Senai, pessoal, assistam o vídeo, né, que eu gravei, que eu dou passo a passo ali de como entrar, tá? Se possível, já entrem antes, né? Já deem uma olhada nas demandas antes, já chega com isso mais ou menos escolhido, tá? Já dá para adiantar ali as etapas, né, de imersão no problema, de definição do problema, né? E aí vocês conseguem lá no momento da imersão só focar em realmente desenvolver a ideia, né? Desenvolver o protótipo e criar, né, a apresentação de vocês, tá? Então, seria isso, tá, pessoal? Eu acho que aqui a gente conseguiu passar por todo o conteúdo, né? Consegui falar com vocês aqui também sobre as atividades, né? Todas as atividades que vocês têm que fazer. Não esqueçam, né, novamente, atividade avaliativa EAD e o desafio SAEP, duas coisas diferentes, né? E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que com todas essas informações aqui, vocês estão bem preparados aí para a imersão de vocês.
para finalizar essa unidade curricular da forma mais bem sucedida possível, tá bom? Precisando, pessoal, assistiu essa videoaula, ainda ficou alguma dúvida, ainda ficou alguma questão, corre ali no ambiente virtual aqui, né? Eu tô até projetando ele aqui ainda, né? Enviar uma dúvida aqui, pode mandar uma dúvida aqui para mim, que eu respondo na hora, tá? Assim que eu receber o e-mail, eu consigo responder vocês. E tenham uma ótima imersão, que vocês façam uma ótima atividade lá na imersão presencial de vocês. Tomara, né, que a gente se encontre aí nas próximas unidades curriculares. E um grande abraço aí para cada um de vocês, tá bom? Vão lá no sábado, desenvolve a atividade, tranquilidade, tá? Com certeza aí vocês vão tirar de letra, beleza? Grande aí abraço a cada um de vocês. Sigam firme no curso, tá, pessoal? Sigam firmes aí na formação de vocês, rumo ao certificado aí, que eu tenho certeza que vai trazer coisas muito boas aí para vocês e para a realidade aí do trabalho de vocês, tá bom? Grande abraço e fiquem bem.